Cristo. Recebemos cada um aqui nesse momento para termos nosso instante devocional, a nossa devocional familiar. Agradecemos a Deus a oportunidade de retornarmos aqui no canal e a partir daqui compartilharmos com os irmãos, os amigos queridos, esses momentos em que vamos adorar o Senhor, invocar o seu nome e suas bênçãos no nosso lar. Nós dedicamos nossa vida ao nosso Deus e à nossa família, cada lar representado aqui agora, como também os que estarão mais tarde ou depois, conosco nosso presbítero Fabrício, nosso querido irmão Gibson. Louvamos a Deus pela vida de nossas irmãs, Laécia, Adriana, espero que estejam acompanhando aí também, e todos os demais irmãos. Hoje nós vamos para a nossa pergunta 84, do Breve Catecismo de Westminster. Chegando por aqui também Marlene, Ivone, Lívia. Deus abençoe, minhas irmãs, a vida de cada uma de vocês, os lares de vocês também. Vamos pedir para os demais, tá certo, meus irmãos? Manter consigo aí o aparelho conectado aqui na live, mesmo que bastando um só ter o volume aberto aí para não atrapalhar, tá certo, meus irmãos? Deus seja servido em nos abençoar a vida de nossos irmãos, a vida de nossos amigos que também têm passado por aqui. Agradecemos muito a Deus. Temos a oportunidade também de usar esse meio. Como sempre enfatizo para vocês, é um meio que tem sido amplamente usado para todos os fins, né? Infelizmente, a maioria dos fins se mostram, pelo menos, parecem ser fins não muito bons, né? Não muito nobres, não muito dignos, mas aqui, pelo menos, a gente tem tido esse esforço de usar para a glória de Deus, esse instrumento aqui, que é esse canal no YouTube. O sinal da Vivo tá ruim aí, né, Ivone? Ok. Tá dando para assistir. Muito bom, que bom, graças a Deus. Nossa irmã Lau também, chegando por aqui. Nossa irmã Gero. Graças a Deus, meus irmãos. Vi também por aqui. Muito bom. Então, irmãos, sejamos agradecidos a Deus e que possamos sempre desfrutar com muita saúde, desfrutarmos com alegria e também da maneira correta esse instrumento que temos para espalhar o Evangelho, o ensino da Palavra de Deus, a sã doutrina de Cristo, mantermos também, né, a vida de oração sendo estimulada aqui na nossa live da noite. Olha ele aí, o Vadinho, o Edivaldo Emídio. Muito bem, Vado. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe, Santa. Boa recuperação, minha irmã. Estamos orando aí, tá bom? Rosângela também está acompanhando aí com vocês, né, Ivone? Deus abençoe, Rosângela. É bom saber que você está acompanhando também. Vamos espalhar para as demais pessoas, tá certo, meus irmãos? O link aqui da nossa devocional. Valeu, Vado. O link da nossa devocional, tá bom? Para que outros tomem conhecimento, participem, mesmo que não seja ao vivo aqui, mas que assistam em outro momento. Agradeço aos irmãos, né, logo pela manhã, o empenho de estarmos juntos, outros que passaram mais tarde pelo vídeo, deram sua contribuição também. Espero que, mais do que isso, que tenham todos sido edificados em ouvirmos juntos a mensagem que tivemos pela manhã. É um vídeo que teve um bom número de visualizações agora cedo. Nós vamos, então, ter uma palavra de oração, meus amados irmãos, e aí a gente volta aqui para a pergunta 84 do Breve Catecismo de Westminster. Nosso irmão Kel, aqui também com a gente. Deus abençoe, Kel. Josinha, Tuca, a turma aí de Itapuã. Vamos ter uma palavra de oração e a gente volta aqui, tá certo?
todos os demais aí que estão chegando ainda, sejam bem-vindos, viu? Irmãos, amigos queridos, tanto de perto quanto de longe, sintam-se todos abraçados por nós. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos, te louvamos pelo dia de hoje, te louvamos pela manhã já desse dia. Estamos na quarta-feira, na metade da semana. Queremos te agradecer porque o Senhor até aqui nos tem ajudado, por isso estamos alegres. Te louvamos por tudo que já tivemos a oportunidade de realizar hoje, que tudo esteja acontecendo em conformidade à tua vontade, que redunde na glória maior do teu nome nas nossas vidas, que o teu nome seja engrandecido sempre, que possamos te honrar em todas as coisas, especialmente nas coisas mais importantes que há na nossa vida. Queremos te bendizer, Senhor, e te pedir o perdão dos nossos pecados e te rogar que, nessa hora, o Senhor se faça presente no lar de cada um de nós, no seio de nossa família, abençoando, Senhor, os nossos familiares, abençoando os cônjuges, abençoando os filhos, os pais, os netos, os avós, os sobrinhos, os tios, os primos, que todos sejamos abençoados por Ti. Cada lar aqui representado seja abençoado pelo Senhor, tenha consigo a Tua presença e as Tuas bênçãos. Sobretudo, suplicamos pela salvação dos nossos que ainda não foram alcançados, rogamos que o Senhor use de misericórdia para completar a alegria de todos nós em termos os nossos familiares alcançados pelo poder do Evangelho. Queremos, nesse momento, colocar em Tuas mãos também os nossos vizinhos, nossos conhecidos, nossos colegas de trabalho, de escola ou de faculdade, que sejam abençoados. E sejam abençoados, inclusive, através de nossas vidas, nós que somos o sal da terra e a luz do mundo, e que fomos colocados em meio aos homens, em meio à sociedade, em meio às instituições, para que o Evangelho também tenha penetração em todas as camadas, em todas as esferas da sociedade, que no todo da vida os teus servos permeiem estes ambientes, estes lugares, nutrindo bons relacionamentos com as pessoas, para que o teu nome seja glorificado e que nós possamos apresentar a Cristo como Salvador de nossas vidas, como a solução de nossos dilemas humanos, como aquele que nos proporciona algo inteiramente novo a partir de uma nova vida. Que possamos todos nós morrermos de fato para o pecado e vivermos para o Senhor, vivermos para Deus em Cristo, unidos com Cristo na sua morte para o velho homem, mas unidos também com Cristo na ressurreição, para a vida eterna, para o viver do novo homem que é refeito conforme a imagem de Cristo. Ele, como nosso irmão mais velho, nos possibilitando sermos feitos também filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros dele. Nós por tudo te bendizemos e assim oramos no nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos amados, a pergunta 84, o que merece cada pecado, tá certo? Ontem nós vimos aí a 83, são igualmente odiosas todas as transgressões da lei, e no resumo do que vimos da resposta é que não, há uma gradação, há uma diferença de gradação. Há pecados, tá certo, em si mesmos, alguns pecados em si mesmos, e em razão de circunstâncias agravantes, são mais odiosos à vista de Deus do que outros pecados, tá certo? Não é tão difícil de entendermos isso se compararmos algumas coisas com outras coisas. Por exemplo, a mentira, né, que está proibido no 9º mandamento, e por tabela em mais alguns outros, não tem uma consequência imediatamente tão grave, tão danosa, quanto tirar a vida do próximo, tá? Quebrar o 6º mandamento. Ou mesmo o 7º, não adulterarás, tá certo? Ou não furtarás. Então, há uma gradação, há uma diferença proporcional entre estes mandamentos, neles mesmos, em si mesmos, conforme as circunstâncias em que esses mandamentos são quebrados e no que gera de consequência imediata, tá? Eu estou falando de consequência imediata sempre,
para fazer uma diferença de uma consequência vindoura, tá certo? Porque é eterna a vindoura, e faz parte da resposta 84 hoje, para a pergunta que merece cada pecado, tá? Independentemente de qual tenha sido o pecado, o que é que cada pecado merece, tá? Eles se diferem na gradação, nas responsabilidades para com a quebra deles, na consequência, tá certo? E na natureza de cada pecado, porque alguns fazem exigências com questões mais, mais importantes, digamos assim, né? Algo de uma proporção maior do que outros pecados. E aqui complementa para a gente essa questão, a pergunta 84, ao ter feito esse questionamento, que merece cada pecado, tá certo? A resposta é: cada pecado merece a ira e a maldição de Deus. Cada pecado merece a ira e a maldição de Deus, tanto nesta vida quanto na vindoura, tá certo? Cada pecado merece a ira e a maldição de Deus, tanto nesta vida como na vindoura, tá? Cada pecado, tá certo? Todos eles, tá? Independentemente de qual seja, cada um deles, cada pecado, cada coisa que nós não nos conformamos à vontade de Deus, porque pecado é isso, é não conformidade com a vontade de Deus, tá certo? É ir contra a vontade de Deus, contra o que Deus ordenou para nós, é errarmos este alvo de acertarmos em fazer a vontade de Deus. Cada pecado tem o merecimento da ira de Deus. Mas Deus é bonzinho, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é benigno. Como assim a ira de Deus? A ira de Deus, a ira é uma doutrina, tá certo, meus irmãos? A questão é que quando pensamos em ira, pensamos na nossa ira pecaminosa. A ira pecaminosa pertence ao homem, por isso que o ser humano não pode deixar o dia terminar, não se pode deixar o sol se pôr sobre nossa ira, tá certo? Ou seja, não podemos deixar que a nossa ira ultrapasse o dia indo até o outro, porque cresce isso em nós, tá certo? Então, a ira de Deus, por ser ele um Deus santo, a sua ira é santa. Por ser ele um Deus infinito, a sua ira é infinita. Por ser Deus imutável, a sua ira é imutável. Mas como assim, se éramos filhos da ira e hoje já não temos mais essa condenação? Porque Deus executou a sua ira contra Cristo quando Cristo assumiu o nosso lugar, irmãos. Tá certo? Deus não muda, tá certo? Então, Deus exerceu justiça e a ira contra nós, ela se abateu sobre a pessoa de Jesus Cristo na expiação pelos nossos pecados. Então, cada pecado merece a ira de Deus e a maldição de Deus, a maldição pactual. Só existe dois tipos de pessoas em relação à salvação e ao pacto. Existem aqueles que estão debaixo da bênção do pacto de Deus, que são os eleitos, que foram chamados segundo Cristo pelo poder do Espírito, tá certo? E existe a maioria dos homens, tá? A maioria absoluta dos homens que estão debaixo não só da ira, mas também da maldição de Deus. Por quê? Porque não há arrependimento de pecados, tá? Até nós, para nos arrependermos de nossos pecados e do nosso estado de miséria em que caímos, necessitamos da obra regeneradora do Espírito Santo que muda a nossa vontade interna, tá certo? Então, cada pecado merece a ira e a maldição de Deus. Isso foi exigido de todos os homens, eleitos e não eleitos, salvos e reprovados e não salvos, tá? E qual é a extensão dessa ira e dessa maldição de Deus sobre o pecador, sobre o ser humano pecador? Ela acontece primeiro nesta vida. Enquanto se vive aqui, né, as pessoas até têm um ditado e tal, e ele não só é impreciso, ele está errado, tá? Quando se vê tentando responder algo com um fim em si mesmo. As pessoas dizem assim, diante do sofrimento de alguém que se sabe que é uma pessoa ruim, né? Aqui se faz, aqui se paga. Não, de forma alguma.
O que acontece aqui, tá certo? Na vida como conhecemos hoje, não é quase nada em relação ao que as pessoas que não se arrependem de seus pecados, que não buscam mudança de vida em Cristo, tá certo? Que não desejam crer em Cristo como seu Salvador, tá certo? A ira e a maldição de Deus que se abaterá sobre estas pessoas na vida vindoura, tá certo? No porvir, é infinitamente maior do que o que podemos ver, que podemos alcançar aqui, de ira e maldição de Deus sobre o pecador, tá certo? Depois do juízo final, segue-se que Satanás, o inferno, seus anjos caídos, né, os demônios, assim como todos os seres humanos que não se arrependeram de seus pecados e de seu estado de miséria, e que não creram em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador da vida, estes também irão todos para o lago de fogo e enxofre, onde lá haverá choro constante, intermitente e ranger de dentes, tá certo? Então, quem é o único que pode nos livrar? É Cristo. Nossa irmã Josinha por aqui também com a gente, Deus abençoe Josi. Quem mais aqui? Nossa irmã Juliana, Deus abençoe Júlio. Você, Adelso aí, espero que a saúde de vocês esteja melhor. Gislane também com a gente aqui, Deus abençoe. As três irmãs estão juntas aqui na sequência, viu, Vado? Deus abençoe a vida de vocês, meninas, e seus lares, filhos e esposos. Então, que merece cada pecado? Cada pecado merece a ira e a maldição de Deus, tanto nesta vida como na vindoura, tá certo? Aquilo que falamos ontem, tá bom, gente? Outra colocação bastante imprecisa, na verdade errada, que as pessoas fazem, aí jamais por conta muito do mundo evangelical, né? Ao dizer que, olha, Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. Não é o que a Bíblia diz, não, tá, gente? Eu sei que é duro. Parece ser fácil eu falar isso, mas não é fácil falar isso, porque eu não nasci salvo, eu nasci condenado ao inferno. E é o que eu mereço. Morrer da pior maneira possível e ser lançado no inferno eternamente. Mas não é isso que vai acontecer por causa do favor de Deus, a graça de Deus em ter me alcançado pela salvação através de Cristo. Tá certo, irmãos? Mas é isso que eu mereço, tá bom? Como pecador. Mas Cristo me justificou quando ele me substituiu na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Ele tomou meu lugar, ele tomou a minha frente. A ira de Deus não me alcançou, a maldição de Deus não me alcançou, porque o Filho bendito que se encarnou e se tornou igual a mim, no sentido de ser um homem pleno, sem pecado, contudo, ele se colocou entre eu e Deus. E a ira de Deus e sua maldição, justíssimas, santíssimas, perfeitíssimas, que deveriam ter me alcançado, se abateu sobre a vida de Cristo, que se fez aquela vítima inocente, a oferta, né? Eu me achego a Deus o Pai, de que maneira? Senhor, aqui está a minha oferta pelos meus pecados, a morte de teu filho, que me redimiu, que me resgatou, que me purifica dos meus pecados. Aqui está, com certeza, Senhor, a minha oferta, o que eu te ofereço, esse Cordeiro Santo que o Senhor proveu, né? O Senhor proverá no seu santo monte, meu filho. Foi o que meu pai Abraão, pai da minha fé, disse a Isaac quando Isaac foi requerido como vítima inocente para ser imolado. E o menino perguntando inocentemente ao pai: meu pai, está aqui o fogo, está aqui a lenha, está aqui o machado. Cadê a vítima que a gente vai sacrificar a Yahvé Deus? No monte do Senhor ele proverá, meu filho. E antes que chegasse ali a uma prova incontestável dada por Abraão acerca de sua fé. E diz Hebreus
o escritor aos Hebreus que Abraão ele faria aquilo porque ele sabia, ele confiava, ele cria que Deus ressuscitaria Isaque. E então, antes que terminasse de ser feita aquela prova, então um cordeiro embaraçado pelos chifres berrou atrás de Abraão. Ali é Cristo, para ser colocado no lugar de Isaque no altar. Ali é Cristo colocado em nosso lugar na cruz para expiação dos nossos pecados. O que não muda o fato de que todos merecemos a ira e a maldição de Deus, porque cada pecado exige isso, a ira e a maldição de Deus, tanto nesta vida quanto na vida por vir, meus irmãos, quanto a vida por vir. Essa é a diferença daqueles que alcançam misericórdia da parte de Deus e os demais que cumprirão a justiça, a sentença da justiça de Deus. Não há nada injusto na parte de Deus. O que há em Deus é a misericórdia que vai além da justiça e alcança alguns. Essa foi a diferença, meus irmãos, entre Pedro e Judas Iscariotes. Ambos foram traidores. Judas traiu uma vez, Pedro traiu 3 vezes. Mas Deus teve misericórdia de quem ele quis ter misericórdia. De tal modo que Jesus Cristo não morreu por Judas Iscariotes, mas Jesus Cristo morreu por Pedro. Como é que eu posso provar isso? Judas Iscariotes se suicidou, foi condenado para o inferno. Pedro foi salvo pela morte de Cristo na cruz. Jacó e Esaú, irmãos, diz as Escrituras que Deus amou a Jacó, mas odiou a Esaú. Ontem vimos salmos que falam sobre isso, Salmo 5:5. Né? Deus ama o pecador e odeia só o pecado? Não, Deus odeia o pecador. Pecado existe em função de haver quem peque. Pecado é o resultado da ação do pecador em ir contra a vontade de Deus. A ira de Deus é uma ira no sentido moral contra o pecador. Salmo 5:5. Salmo 7:11, 12:13, Salmo 11:5, fala sobre essa ira de Deus contra o pecador. Essa ira era contra nós. Paulo diz isso no verso 3 de Efésios 2, que éramos filhos da ira. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do seu tão grande amor com que nos amou, diz o verso 4 de Efésios 2, então, pela graça fomos salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, não vem de nenhum de nós, meus irmãos. É dado por Deus, é dom de Deus. Que nos regozijemos na bênção de nossa tão grande salvação, por este Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós possamos louvar o Senhor no restante dessa tarde que temos, agradecendo porque a ira e a maldição de Deus que pesava contra cada um de nossos pecados e, portanto, contra nós, Cristo aplacou essa ira de Deus e Cristo se tornou maldição em nosso lugar, na cruz do Calvário, para que nós fôssemos salvos. A Ele seja toda a glória, que Deus nos abençoe, que cresçamos em graça, em conhecimento cada dia. Logo mais, meus irmãos, às 19 horas em ponto, estaremos de volta, tá certo? Para a nossa devocional comunitária, ali uns 15, 20 minutinhos de oração, reflexão sobre a necessidade da oração, um pouco mais de oração, e aí a gente dá uma pausa de uns minutos, de 5, 10 minutos, que seja, e retornaremos ao canal para que 19h30, em ponto também, a gente entre no ar aqui, ao vivo, já com o presbítero Fabrício, para nos trazer a mensagem do livro dos Salmos. Estamos acompanhando as pregações sobre o seguinte tema geral: formando Cristo em nós. Tá bom, meus irmãos? Então, que não esqueçamos de ajudar também esse vídeo aqui ir para frente, tá? Dê uma curtida, uma comentada, uma compartilhada desse vídeo aqui, daqui a pouco, quando terminarmos a live.
Aí já transformaria aqui em vídeo para você fazer isso e mandarmos para todos os nossos contatos, nossos grupos, tá certo? Deus abençoe a todos, meus irmãos. Forte abraço. Quero pedir a você que não está inscrito que se inscreva, por gentileza. Não deixe de se inscrever aqui, tá certo? Sim, vamos ter a última oração e aí a gente coloca aqui, tá certo? Algo pelo qual intercederemos, tá certo, meus irmãos? Vamos orar? Pai querido e santo, nós nos achegamos a Ti mais uma vez, colocando a vida de todos nós em Tuas mãos e pedindo que, nesse início de tarde, haja compreensão dada pelo Teu Espírito a cada um de nós, iluminando nossa mente e coração, acerca de nossa necessidade de Cristo, Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Que, nessa tarde, o Teu Espírito Santo aplique na vida dos Teus eleitos ainda não alcançados o arrependimento para a vida eterna e a fé para a salvação, a fim de que creiam que sim, e assumam na sua vida que sim, Jesus Cristo é o meu substituto. Jesus Cristo se tornou próprio em meu lugar e que nós possamos nos apropriar das bênçãos da salvação. Nós te pedimos o teu perdão pelos nossos pecados e agora, Senhor, pedimos pelos nossos irmãos que estão em viagem, os que estão passando por algumas dificuldades de saúde, aqueles que estão também já em recuperação, como nossa irmã Santa, da cirurgia que fez recentemente. Queremos, de uma maneira toda carinhosa e especial, nesse momento da live familiar, colocar em tuas mãos o casal Fernando e Jaqueline. Que o Senhor, Deus, nessa tarde, início da noite que se seguirá mais logo, a tua boa mão esteja sobre a vida do jovem Fernando, o Pai querido, abençoando a ele ali naquela internação e no procedimento cirúrgico que fará. Que tudo ocorra em paz e que o Senhor use, ó Deus, a habilidade ali daquela equipe, médico, médicos e mais enfermeiros e auxiliares ali, que tudo ocorra bem, que a cirurgia seja um sucesso para a tua glória e o motivo pelo qual ela acontecerá, de fato, glorifica o teu nome, quando veremos, ó Deus, no futuro próximo, a tua imagem e semelhança sendo reproduzida, ó Deus, aqui no mundo. Te pedimos que o Senhor abençoe este jovem casal, que ainda, enquanto estão dando os primeiros passos, nos primeiros anos da vida conjugal, e esperamos em Cristo com toda a confiança que o casal não permanecerá apenas um casal, mas se tornará uma família completa dentro de algum tempo, que eles também, agora cedo, conheçam ao teu Filho Jesus Cristo como único Senhor da vida deles, possam, sem nenhuma reserva no coração, entregar-se inteiramente ao Senhor. É uma ordem que recebemos da tua palavra em Eclesiastes: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. O livro dos Salmos, não me recordo agora, mas também temos em Eclesiastes a ordem para os jovens de que nos lembremos do nosso Criador nos dias de nossa mocidade, antes que venham aqueles dias do cansaço, do enfado, em que as pessoas costumam dizer: não tenho neles prazer. Que o nosso prazer esteja no Senhor, que o nosso prazer esteja pertencer, participar, estar na casa do Senhor, não só hoje, mas por longos dias, por toda a eternidade, para a tua glória. Fica conosco e nos dá uma tarde de paz em tua presença, e daqui a pouco, logo mais ao cair da tarde, iniciozinho da noite, possamos estar juntos para orar, para pensarmos na importância da oração mais uma vez, e possamos logo em seguida também ouvirmos o estudo, a pregação da tua palavra. Fica conosco, abençoe o pregador, abençoe a todos nós os ouvintes, que pratiquemos o que ouviremos, ó Deus, e que teu nome seja engrandecido. Em nome de teu Filho oramos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, a cada um de vocês. Tenhamos uma boa tarde em paz.